Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Salmo 24. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, a nossa redenção se aproxima. O Natal é amanhã. E nesse sentido, a celebração do Natal deve trazer a nossos corações uma preparação contínua e permanente. É evidente que é importante, na memória daquilo que aconteceu, olharmos para o passado, mas entendermos que isso implica no presente. E o presente nos traz a esperança da possibilidade de uma vida diferente. Na primeira leitura de hoje da profecia de Malaquias, capítulo 3, dos versículos 1 ao 4 e versículos 23 ao 24, temos um contexto de um tempo de desencanto religioso. O templo havia sido reconstruído, o culto restaurado, mas o coração do povo permanecia dividido. A religião tornara-se rotina, o culto formalismo, a fé costume social. E é nesse contexto que Deus fala com força. Ele vem e sua vinda não será neutra, será julgamento, purificação e reconciliação. E o texto não fala apenas de um evento futuro, mas de um processo espiritual permanente. Deus sempre vem ao encontro do seu povo e essa vinda exige conversão. Vejamos que está assim: Eis que envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. O termo hebraico malach significa mensageiro, de onde vem o próprio nome do profeta Malaquias. E a tradição judaica e cristã reconhece aqui a figura de Elias, retomada explicitamente nos versículos finais. E no Novo Testamento, essa profecia é aplicada a João Batista em Mateus capítulo 11, versículo 10, Marcos capítulo 1, versículo 2. Ele não é o Senhor, mas aquele que prepara, aquele que chama à conversão, que desinstala, que endireita os caminhos do coração. Deus nunca chega sem antes advertir, chamar e preparar. E no outro versículo está assim: De repente entrará no seu templo o Senhor que vós buscais. O Senhor não vem de modo previsível ou controlável. O advérbio de repente indica a soberania divina. Deus não se submete aos nossos esquemas religiosos. O templo, símbolo da presença de Deus, torna-se agora o lugar do juízo. O problema não é a ausência de culto, mas um culto sem verdade interior. Não basta buscar Deus, é preciso estar disposto a ser transformado por Ele. E vejamos bem, a problemática do mundo moderno não é uma questão de acreditar em Deus ou não, mas, de fato, aquilo que acreditamos se transformar em algo que, de fato, nos leve a uma vida diferente. Crer por crer ou acreditar por acreditar é algo muito natural ao ser humano. Por assim dizer, o ser humano é crente por natureza. Todos nós somos crentes. Até aqueles que dizem que não acreditam em nada, acreditam que em nada acreditam, eis o princípio de fé, e muitas vezes vão sistematizar a vida em cima disso. Mas eis que nós acreditamos em um Deus. É uma relação, e uma relação íntima. E dessa relação íntima nos aponta para um caminho de reconciliação. E a reconciliação ela vai ocorrer em um processo de conversão. Vejamos que a verdadeira infidelidade a Deus se manifesta na quebra das relações humanas. Onde não há reconciliação, não há verdadeira fé.
E onde não há verdadeira fé, é porque nunca houve conversão. Não existe espiritualidade autêntica sem restauração das relações familiares, sociais e eclesiais. E vejamos que, se o primeiro texto de hoje já nos aponta para a plenitude da profecia em Jesus, exatamente que, se a profecia ela ocorre, é que também as coisas podem ocorrer em nossas vidas. Vejamos que em Jesus o mensageiro encontra seu sentido. João Batista. O Senhor entra no templo, o fogo purificador se manifesta na cruz e na ressurreição. A reconciliação dos corações se realiza no amor levado até o fim. E nessa proximidade da celebração do Natal, que o Senhor encontre em nós um coração disposto a ser purificado, uma fé que se traduz em relações reconciliadoras, um culto que brote de uma vida entregue. E nesse sentido, temos o Evangelho de hoje em Lucas capítulo 1, dos versículos 57 ao 66. Sim, Malaquias, que encerra o Antigo Testamento com uma tensão escatológica. Deus virá, enviará um mensageiro, purificará o culto, reconciliará os corações. E Lucas abre o Evangelho mostrando que Deus não esqueceu sua promessa. O nascimento de João Batista não é apenas um evento familiar, mas um sinal escatológico. A história da salvação volta a se mover após séculos de silêncio profético. Malaquias fecha o Antigo Testamento com Elias prometido, Lucas o reabre com João nascido. Não há ruptura, há cumprimento. E vejamos que lá no versículo 57, o que temos? Completou-se o tempo de Isabel dar à luz. A expressão completou-se o tempo é teologicamente carregada. Não se trata apenas de cronologia biológica, mas de kairos, o tempo de Deus. Assim como o templo foi reconstruído, mas precisava de purificação, conforme temos em Malaquias, agora nasce aquele que purificará o coração do povo pela palavra profética. João nasce de um ventre estéril, em idade avançada, fora dos centros de poder. E Deus inaugura o novo a partir do que parecia impossível. E vejamos que no Natal é a alegria que nasce da misericórdia. Lá no versículo 58, os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha manifestado a sua misericórdia. E aqui Lucas introduz um tema central. A misericórdia precede o juízo. Isso ilumina Malaquias. O fogo purificador não é destruição, mas misericórdia em ação. O juízo de Deus é sempre expressão de sua misericórdia que se recusa a nos deixar como estamos. A alegria não nasce da ausência de exigência, mas do fato de Deus intervir na história. E no versículo 59, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. E aqui está um ponto decisivo para o diálogo com Malaquias. O povo quer repetir o passado. Deus quer inaugurar algo novo. Dar o nome Zacarias seria manter a lógica da herança, da continuidade previsível. Mas Isabel diz com firmeza profética no versículo 60: não, ele vai chamar-se João. João, Yohanan, significa Deus fez graça. O mensageiro não carrega o nome da tradição humana, mas da iniciativa divina. E com isso, nós olhamos para aquele que está preparado a nascer, apontando para o caminho do Senhor, e que a nossa preparação nesse caminho rumo ao Natal seja de purificação. Uma purificação que traz a dimensão, sim, da ressurreição, no aspecto de tornarmos novos, crendo naquele que faz nova todas as coisas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.